Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações, as nossas consciências. Vamos iniciar mais um estudo da obra A Gênese dos Estudos da Casa do Caminho. Senhor Jesus, Tu que és a luz divina que nos cura, iluminai as consciências dos homens que decide o destino do nosso mundo, que a tua luz dê clareza a todos os irmãos em humanidade. E aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, a minha amiga Márcia, que se encontra no Hospital Espanhol em estado grave, a todos aqueles que precisam dessa energia espiritual dos benfeitores, iluminando a consciência de todos que se encontram nos seus momentos delicados. Muita paz. Pois bem, meus queridos amigos, dando continuidade ao capítulo 11, princípio espiritual, paramos no item 6. E o item 6, Kardec diz o seguinte: terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento com a luz, a eletricidade, o calor? O princípio vital, vai afirmando Kardec, tem como princípio essa energia que forma, boa noite Larissa, que forma os mundos, as galáxias. E aí Kardec diz, se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria, extinguir-se-ia pela desagregação, como o princípio vital, momentânea seria, como a do corpo, a existência do ser inteligente, que então, ao morrer, volveria ao nada ou o que daria na mesma ao todo universal. O que Kardec está dizendo-nos? Que nós não temos, vamos dizer assim, o princípio espiritual, que é a inteligência, a consciência, que é a manifestação do princípio espiritual. Ele não é matéria, ele não é constituído ou constituída dos elementos cósmicos, do fluido cósmico. Ele não é constituído da matéria escura, da energia escura. O que é a matéria escura? E o que é a energia escura? Recentemente, nessas últimas 2 décadas, a astrofísica, os astrônomos, detectaram que o nosso universo é envolvido por uma matéria escura. Não é que ela seja escura. É uma matéria que ela é invisível e constitui 75%. Deixa eu tirar aqui para mostrar a vocês, não é? A matéria escura constitui 22% do universo, não é? A matéria bariônica, como nós conhecemos, que é o universo, é a matéria física, constitui apenas 4%. E a energia escura, 74%. É uma energia invisível e que os astrônomos descobriram, nessas últimas décadas, de que o nosso universo, o fluido cósmico que Kardec comentou
nos estudos do século XIX, está envolvido por essa energia escura. Então, o que ele diz aqui, que nós, na qualidade de princípio inteligente do universo, como espírito, não somos constituídos desse fluido cósmico, da matéria que forma os mundos, os universos. O que forma o nosso corpo físico, sim, é constituído da matéria desse fluido cósmico, o corpo físico, ok? Mas o princípio espiritual, que é a consciência, que é a energia, ela transcende a materialidade. Nós somos muito mais do que um simples aglomerado de matéria, ok? Então, ele diz assim: ao morrer, volveria ao nada, ou o que daria na mesma ao todo universal. Seria uma palavra a sanção das doutrinas materialistas. Então, se nós fôssemos constituídos desse fluido cósmico universal, quando morrêssemos, voltaríamos para o todo, para a energia cósmica do universo. Mas só que nós somos uma consciência. O que é a consciência? O princípio inteligente do universo, que é o espírito. A questão 25 e 26 do Livro dos Espíritos vai dizer que o espírito, ela é uma centelha, ela é um clarão, se assim podemos nos expressarmos. O espírito é um estado de energia radiante e que é uma energia que não tem forma. A energia, o espírito, ele não tem forma. Quando o médium de clarividência vê um espírito, na realidade, ele está vendo o perispírito. Ele está vendo, Larissa, a vestimenta do espírito, que é o perispírito. Em momento algum, a gente não vê nas sessões mediúnicas o espírito como de fato ele é. A gente vê a vestimenta que é o perispírito com as suas infinidades de camadas. Então, no dia em que deixarmos as nossas vestes físicas, o corpo físico, e que eu chamo, meus amigos, de biodegradável, o corpo físico é uma matéria biodegradável. Por que biodegradável? Porque quando nós deixarmos de existir nesta vestes, que é um corpo, é uma vestimenta, ele vai entrar em estado de decomposição e vai se tornar biodegradável nas entranhas da Terra. Então, o nosso corpo ele está sempre se reciclando com a matéria onde é enterrada. Nós vamos deixar o corpo que nos serviu de habitação transitoriamente e vamos ressurgir na outra dimensionalidade, na realidade espiritual, com a outra vestimenta que se chama perispírito. E na medida que você vai, Larissa, Moisiana, nome diferente, não é, minha amiga? Todos nós, na medida que você vai evoluindo espiritualmente, eticamente, moralmente, o seu perispírito vai se transformando porque você vai evoluindo. E aí chega o nível que você se torna espíritos puros, conforme eu coloquei aquele vídeo na semana passada. Lembra aquele espírito lá, lá na Enterprise, e que ele disse que atingiu um ápice de evolução e que ele foi passando por um processo de metamorfose, que o vídeo mostrou ali, o filme lá de Jornada nas Estrelas, é porque aquele espírito ele atingiu um alto nível de evolução
que chegou ao ponto dele alterar a sua estrutura genética, o seu DNA. Então, deixamos de existir com corpos materiais, com perispírito, quando você se torna espíritos puro, ok? E ele diz assim: as propriedades sui generis peculiares que se reconhecem ao princípio espiritual, não é? Provam que ele tem existência própria, pois que se sua, não é? Se sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhes faltaria, desde que a inteligência, olha aqui que eu grifei, desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se remontando dos efeitos à causa, a conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual, Edivaldo, são os dois princípios constitutivos do universo. Eles são o elemento espiritual e o elemento material são constitutivos do universo, mas energias diferenciadas. E aí ele conclui: individualizado. O elemento espiritual constitui seres chamados espíritos, como o individualizado, o elemento material, constitui os diferentes corpos da natureza orgânica, orgânicos e inorgânicos, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, criado por uma consciência maior. Quem criou os espíritos simples e ignorantes no seu início da sua jornada? Uma consciência perfeita. Esse ser consciente, que nós chamamos de Javé, de Brahma e de Deus, é uma expressão de linguagem, porque em outros mundos, os espíritos que habitam outros planetas mais evoluídos do que o nosso, eles têm uma compreensão de Deus completamente diferente da nossa, não é? Como, por exemplo, na Sociedade de Estudos Espíritas José Pititinga, em Santo Antônio de Jesus, houve uma comunicação de um ser que, na reunião mediúnica, ele disse: a compreensão que nós temos de Deus é completamente diferente da compreensão que vocês, seres humanos encarnados na Terra, é completamente diferente. Nós somos limitados ainda pela visão de mundo limitante que nós criamos. Olha o que ele diz aqui, né? Admitindo o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida, Larissa? Qual é o ponto de partida nosso? Vocês já tomaram consciência que houve um momento do despertar de consciência do ser que eu sou, que nós somos, a chegar a esse nível em que nós nos encontramos? São milênios e milênios nesse processo de evolução. E continuaremos na nossa jornada infinita para a perfeição. Uma coisa eu tenho certeza absoluta: todos nós estamos fadados a nos tornarmos amanhã espíritos puros. Hitler, Saddam Hussein,
Gengis Khan, Alarico I, grava esse nome, Alarico I, Nero, todos esses, Idi Amin Dada, que foi um ditador da Uganda, Ferdinando Marcos, que era um ditador das Filipinas nos anos 80, e os contemporâneos, todos eles, esses espíritos do mal encarnado, um dia vai se tornar espíritos puros. Não tem para onde correr. Alarico I, visigodo general, no ano 360 da era cristã, ele invadiu Jerusalém, o general visigodo. Ele pegava os seus adversários e empalava. Sabe o que é empalar? Vocês já ouviram essa palavra, empalar seres humanos? Eu vou traduzir para uma linguagem mais acessível a todos vocês. Vocês já comeram churrasquinho? Não é? Não tem aquela madeirinha que você vai botando a carne do churrasco? Você não vai colocando os pedaços de churrasco? Isso se chama empalar. Ele, Alarico I, no ano 360, ao invadir Jerusalém, ele pegava os seus adversários e empalava, enfiava uma vara de 3 metros pelo ânus e saía pela boca. Isso se chamava empalar. Alarico I, ele tinha o prazer de matar. O que dava prazer a Alarico era matar. Foi quando Agostinho de Hipona, filho de Mônica, que mais tarde ela se tornaria Santa Mônica, e Agostinho de Hipona se tornaria um dos maiores teólogos da época, foi ao encontro de Alarico, Agostinho de Hipona, o teólogo, tentando convencê-lo a não invadir Jerusalém, mas mesmo assim ele invadiu e matou milhares de pessoas. Ele tinha o prazer de matar. Ele não tinha sentimento. Ele tinha um coração endurecido, um coração de pedra. Mas, na linha do tempo, nas sucessivas reencarnações, cada reencarnação de Alarico I na Europa, ele foi se burilando, errando, acertando, até que Jesus, que conhece as mazelas de cada um de nós, resolveu translandar, fazer com que Alarico não mais reencarnasse na Europa. Agora ele iria reencarnar no Brasil. E ao reencarnar no Brasil, no estado de São Paulo, na década de 20, ele reencarna em território brasileiro e vai se chamar Jesus Gonçalves, que você já deve ter ouvido falar desse nome. Jesus Gonçalves, o leproso redivivo. Jesus Gonçalves, reencarnação de Alarico, depois de milênios, mais de 1500 anos, ele teve uma encarnação no Brasil e, ainda muito jovem, ele adquiriu a hanseníase, o bacilo da hanseníase, a lepra. E a lepra na década de 20, década de 30, eram pessoas jogadas à margem da sociedade. E Jesus Gonçalves, ele perguntava por que a minha família não se contaminou. Só eu fui contaminado com essa chaga purulenta que é a lepra. Ele foi internado no leprosário da cidade de Aimorés, em São Paulo, e lá praticamente ele passou a maior parte da vida dele recluso dentro do leprosário.
Me permita um relato pessoal para vocês. Eu, James Ney, na minha época de juventude espírita, aqui em Salvador, eu levei 4 anos visitando o leprosário de Águas Claras nos anos 80. Foram 4 anos, todos os domingos, eu ia para o leprosário de Águas Claras. Foi lá que eu conheci João, casado com Anaí. E quando eu entrava nos pavilhões, subia aquele cheiro fétido de carne humana em estado de decomposição. Uma senhora que me dizia já cega por causa da lepra, ela dizia que me conhecia, ela não enxergava mais, ela me reconhecia pela minha voz, e ela dizia, eu conheço você de outra vida do passado. Ela sempre me dizia isso. Eu conheci João e Anaí, um casal que moravam lá há mais de 30 anos no leprosário de Águas Claras. Eu estou falando década de 80, há 40 anos atrás. Então, em vez de estar jogando bola, eu estava com a juventude espírita, levando pasta de dente, levando óleo de amêndoa para dar àqueles leprosos. Então, foi Anaí, que já morava no leprosário há 3 décadas, que me disse, meu jovem James Ney, a realidade, a verdadeira realidade é aqui dentro do leprosário. Lá fora, você vive uma realidade, uma vida de faz de contas. Eu convivi com leprosos durante 4 anos e não peguei o bacilo da hanseníase. Ao chegar em casa, me lembro como hoje, que a minha irmã dizia, minha mãe, lá vem James Ney lá do leprosário. Separe os pratos, os copos. E quando eu chegava, minha irmã pegava a minha roupa com saco plástico e botava separado, porque minha irmã tinha medo de pegar o bacilo da hanseníase, porque eu convivi com os leprosos. Eu, Davi Santos, o meu amigo Davi, a gente ficou muitos anos fazendo trabalho de assistência social aos leprosos, mas não peguei o bacilo da hanseníase. Sabe por quê? Porque não estava na minha programação reencarnatória. Agora, na década de 80, havia uma discriminação muito grande aqui em Salvador. Então imagine na década de 30, que Jesus Gonçalves, leproso, ele perguntava por que ele era leproso. Foi quando ele se tornou espírita. Ao se tornar espírita, ele desencarna e ao desencarnar, ele aparece para Chico Xavier em uma reunião e Chico pergunta ao seu mentor espiritual, Emmanuel, quem é esse espírito iluminado que entrou aqui na sala? E aí Emmanuel diz, é Jesus Gonçalves, o leproso redivivo. Porque no passado, há 1500 anos no passado, ele era um general visigodo e matava. E agora é um leproso redivivo que se tornou luz. Entendeu onde eu quis chegar? Que esses indivíduos calcetas da história da humanidade um dia se tornam espíritos iluminados. Deus está para todos. A justiça divina, a justiça do amor é para todos. Perceberam? Concluindo aqui esse item, eu vou abrir aqui para a participação de todos. Não é? Admitindo ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual sua origem e seu ponto de partida? Esse foi o questionamento, né? Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe acerca de tudo, o mais apenas lhe é dado formular hipóteses e que, porque esse conhecimento esteja fora do alcance
da sua inteligência atual. Então, a nossa inteligência para compreender o Criador ainda é muito limitado. Deus não olhou, o que Deus permite que seus mensageiros lhes digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo. Aqui, todos nós atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Ou seja, o que Deus permite que esses mensageiros, e quem foi o mensageiro que esteve aqui conosco, que nos ensinou muito? Jesus. E que todos nós estamos fadados à perfeição. E que cada um de nós temos que nos esforçarmos. Ninguém vai progredir de braços cruzados. Perceberam? Concluindo aqui o item 8. Ao mesmo tempo, olha que coisa interessante, não é? No item 8, vejamos bem. Ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Mais fácil seria conceber-se os seres espirituais sem os mundos materiais, do que estes últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Olha que interessante, eu gostaria depois de vocês comentarem. Ou seja, Deus criou os mundos, há muitas moradas na casa do meu pai, afirmava Jesus. Se existe mundos, existe galáxia, bilhões e trilhões de planetas de galáxia. Seria criado apenas sem existir vida? Então, os mundos surgiram independente do surgimento dos espíritos, do princípio inteligente do universo. Os mundos existem para que as inteligências, o princípio espiritual se manifestem nesses mundos para o seu progresso. Eu passei um período, agora eu estou indo muito pouco lá para a Chapada Diamantina, mas em uma das minhas viagens ao Vale do Capão, eu estava por volta das 20 horas, me aproximando da porteira do sítio onde eu me encontrava, quando de repente eu parei na porteira para tirar o cadeado, quando eu vi, era noite escura, porque à noite no Vale do Capão, no sítio, você vê o cosmos, você vê as estrelas, você vê a noite estrelada, é lindíssimo os céus do Vale do Capão. E naquele momento, eu estava acompanhado da minha companheira e da minha enteada. Eu parei o carro e quando eu dei
luz alta, eu vi, e que eu achava que era o meu outro filho, Gabriel, vestido com uma toalha branca. Já viu aqueles desenhos animados de Gasparzinho que se coloca aquela toalha branca? Tem gente que usa uma toalha branca como se fosse uma assombração. Eu vi, quando eu abri o portão, que eu dei luz alta, eu vi um ser flutuando na parede. Parecia uma espécie de uma toalha branca e flutuava, eu não vi os pés. Aí eu disse assim, será que é visão de ótica? Eu disse assim, você está vendo o que eu estou vendo? E ela me respondeu, James, o que significa aquilo? Quem é aquela? O que é aquilo que está ali flutuando na parede? Tinha aproximadamente 1,20 m de altura pelo meu cálculo, de 1 m a 1,20 m. Era pequenininho. Mas até aí eu estava achando que era Gabriel. Gabriel tem 1,70 m de altura. E ele tinha ficado na casa. Eu estava achando que era Gabriel, porque até então eu nunca ia imaginar que eu estava vendo um ser, que mais tarde eu iria saber que se trata de um ser metamorfo, que de vez em quando se materializa nas regiões ali do Vale do Capão. E que eu acho que agora não está se materializando mais, porque estão acabando com o Vale do Capão, não é? E eu já ando no Vale do Capão há 20 anos. Então, eu corri atrás, e quando eu corri atrás, essa forma desse ser branco, gelatinoso, parecia uma gelatina branca, era mais branco do que era um branco que irradiava, desapareceu. Na lateral da casa, eu entrei no quarto para ver se não era Gabriel, porque até então eu não estava acreditando no que eu estava vendo, não só eu, mas a minha companheira e a minha enteada de 14 anos também viu. Então não foi uma visão de ótica de James Ney, mas duas testemunhas viram dentro do carro por volta das 20 horas, no Vale do Capão, em 2016. Foi aí que Gabriel estava dormindo, não era ele. No outro dia, conversando com um amigo nosso, Paulo Guzmão, que é ufólogo, cosmólogo, nativo do Vale do Capão, e ele me disse, James, o que você viu foi um metamorfo. Esse relato, e ainda tem imagens, está no meu canal, que eu posso até mandar para você, no sítio ele me entrevistando, né? E eu falando com ele o que eu vi. Como eu sou fotógrafo, Edvaldo, um dia antes eu tenho uma câmera que ela tem uma capacidade de pegar imagens a 20 quilômetros de distância. Essa minha lente é uma lente, uma super lente. Uma noite anterior, eu apontei a minha câmera para o cosmos, para o céu, eu vi eu cansava de ver isso muito, perdi as contas. Não eram aviões, porque ali não é rota de avião que passa abaixo. Passava em alta velocidade, eu consegui captar apenas um foco de luz. No outro dia, eu vi essas imagens e que eu vou mandar para vocês aí na entrevista que Paulo Guzmão, no sítio onde eu ficava, nós vimos isso. Então, os espíritos que habitam os mundos existem para que os espíritos reencarnem para a sua evolução. Nós estamos em uma sala de aula que se chama Planeta Terra e nós somos alunos nesse planeta, que é uma sala de aula, e temos como professor, diretor desta escola, Jesus Cristo. E os nossos professores, Sócrates, Platão, Buda, Mahatma Gandhi, Dr. Martin Luther King Jr., Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo, Chico Xavier,
Teresa d'Ávila. Os apóstolos são os nossos professores. E o diretor desta grande escola se chama Jesus, o Cristo de Deus. Portanto, os mundos existem para que os espíritos se manifestem para o seu processo de evolução em cada mundo. Concluindo aqui o item 9, que eu vou deixar o próximo capítulo para a próxima semana. Concluindo no item 9, progredir é condição normal dos seres espirituais e a perfeição é relativa. Ficou truncado, eu vou ler aqui de novo. Progredir é condição normal dos seres espirituais e a perfeição é relativa, o fim que lhe cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado de toda a eternidade e criado incessantemente também, desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Antes que existissem a Terra, mundos sem conta haviam sucedido. Há mundos, e quando a Terra saiu do caos, dos elementos, como vocês viram lá, lembra das aulas que eu mostrei lá, os vídeos? Dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiram para a vida até os que, desde toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos, espíritos puros. Que capítulo, hein, meu amigo? Que beleza! Então, ao terminar o estudo, eu vou botar 2 vídeos. Tá? Um desse meu relato que vocês vão ver, e outro vídeo que daqui a pouco eu me lembro qual é o vídeo que eu vou colocar aí para... Assim, são 2 vídeos. É um vídeo lá no sítio e que vocês vão achar muito interessante. Tá? É um vídeo de 4 minutos que eu acordei de manhã cedo e eu falando sobre o Cristo cósmico no Vale do Capão, afastado da vila a 9 quilômetros, eu fico dentro do mato mesmo, e eu falando sobre essa consciência divina que é o Cristo. Eu resumo em 4 minutos quem foi o Cristo que esteve conosco. E o outro vídeo é um vídeo de 17 minutos, e que Paulo me entrevista sobre esse relato desse ser metamorfo que eu vi lá no sítio, no Vale do Capão. Portanto, tá aí esse capítulo que fala da nossa origem, porque na próxima semana nós vamos falar da união do princípio espiritual à matéria. Então, vou abrir aí para a participação de vocês e lembrar, na próxima semana, sexta-feira, de hoje a 8, dia 5, sexta-feira que vem, eu estarei pessoalmente na Casa do Caminho. Eu vou realizar palestra. A palestra na Casa do Caminho, sexta-feira, é das 19h30 às 8h30, ok? Eu vou fazer a palestra lá, eu vou estar lá presencialmente. Só que eu vou transmitir o estudo da Gênese lá da Casa do Caminho. Eu vou chegar às 5 horas da tarde, já acertei com o Rafael, já acertei com Ilha, eu vou ficar em uma sala lá reservada para a apresentação. Se algum de vocês quiserem aparecer, chegue mais cedo, porque aí vocês podem estar ao meu lado lá, ao vivo, participando da transmissão ao vivo do estudo da Gênese lá da Casa do Caminho, ok? Então, de hoje a 8, dia 5 de setembro, estarei lá e vou transmitir o estudo ao vivo de lá. E agora eu vou abrir aí para a participação de vocês. Vamos lá, gente.
Pode perguntar, Edivaldo. Abra aí. Pode perguntar. Ô, Abra. Jobs, Oi. a semana retrasada, no estudo do livro dos médiuns que eu participo, surgiu uma conversa sobre multiverso. Hoje você toca nesse assunto de outra forma, o assunto de outros mundos. Eu pergunto a você uma coisa: esse, o multiverso tem alguma coisa a ver com os mundos habitados que o Espiritismo sempre comentou, sempre falou, ou é uma coisa criação imaginária, o multiverso? Olha, é uma questão de pronunciamento de terminologias, certo? O multi-universo, traduzindo, é uma coisa que eu gosto de fazer é contextualizar a linguagem do século do século XIX para o século XXI. Existe hoje, na atualidade, várias denominações. O multiverso são os universos paralelos. Na década de 80 a gente chamava de universos paralelos. Na década de 80 a gente falava que Edivaldo Tavares é portador de paranormalidade. Ele é um paranormal. Hoje eu diria que Edivaldo é a mesma coisa, Edivaldo é um médium sensitivo. É a mesma coisa. Perceberam? Então, assim, multiversos traduzindo para uma linguagem mais simples. Às vezes eu falo de exoplaneta. Exoplaneta é uma terminologia da cosmologia moderna. Exoplaneta são planetas com a probabilidade de vida biológica em evolução. Então, os multiversos são os mundos, os universos espirituais que está aqui dentro do livro A Gênese. Nós Isso, estudamos isso exatamente. no capítulo Uronografia Geral e eu disse: existe o nosso universo físico e existe outros universos. Eu falei isso em várias aulas anteriores e que o pessoal chama de multi-universos e que, traduzindo para uma linguagem mais simples, são os universos espirituais. Antes de surgir o universo físico, na qual nós estamos transitoriamente nos expressando, existem universos espirituais. O multi-universo são uma infinidade de outros universos espirituais. Eu falei aqui de Yogananda, que Yogananda, o indiano Yogananda, ele fala desses outros universos que a gente chama de multi-universos. Percebeu? É tudo uma questão de terminologia, Edivaldo. Então, hipoteticamente falando, o multiverso seria já uma pré-confirmação dos mundos habitados que já se falava no passado? Seria Olha, isso? Confirmação ou não? o Neil deGrasse Tyson, ele é um astrônomo, um cosmólogo. Ao escrever o livro Origem, ele vai falar, esse Neil deGrasse, ele foi discípulo de Carl Sagan. Ele vai dizer no seu livro, o livro Origens, é um livro de cosmologia, é um livro científico. Ele vai falar dos multi-universos. E nesse capítulo que ele fala de multi-universos, Edivaldo, ele vai dizer que existe um Edivaldo no outro universo, que existe um James Ney em outro universo, e que existe Larissa sentado no seu carro, né, Larissa? Que a foto de Larissa aqui parece estar dentro de um veículo. Nesse outro universo, existe uma Larissa dentro de um carro. Existe carros, existe transportes aéreos, existe estradas ligando uma cidade a outra nesse outro universo que ele chama multiuniverso e que nós sabemos que são os mundos espirituais. Então, vou mais longe. Então, o astrônomo Camille Flammarion,
da época de Kardec, já falava desses mundos habitados. Então, eles estão já, quer dizer, ao meu ver agora, eu estou acreditando que já estão com a informação de comprovar cientificamente que existe outro mundo que ainda não é comprovado. A gente ouve falar, mas a gente não tem nenhuma comprovação ainda. Mas o multiverso está dando essa ideia de que seria uma pré-confirmação desses mundos habitados que já... Olha, quando eu falei aqui da matéria, da energia escura, que é 74%, a, a matéria escura é 22%, eles dizem que muito provavelmente seja essa outra realidade espiritual. Isso está provado. O livro Missionários da Luz, em 2014, psicografado por Chico, por André Luiz, foi capa de matéria da revista científica no mundo inteiro, aonde o cientista dizia que o André Luiz, um espírito, falava da função da pineal e de corpos energéticos habitando outros mundos paralelos ao nosso. Isso saiu na capa de revista, a revista científica de maior notoriedade do Reino Unido. Então, assim, a gente tem provas contundentes desses seres que transitam. Aí seria outra aula, Edivaldo. Eu recomendaria, eu posso mandar para você aí a palestra que eu falei sobre ufologia e espiritualidade, que eu falo sobre seres, os que nós chamamos de alienígenas, né? Que saem de uma dimensão e outra, gravita através de dimensões. Outra seria outro assunto, eu não quero aprofundar essa questão por conta dos questionamentos do meu amigo Edivaldo, mas no meu canal eu posso mandar um monte de relatos que eu tenho aí, a história de Onilson Pátero, que teve esse encontro com um ser de outra estrela. São muitos relatos. A Operação Prato, o que é que vocês me diriam da Operação Prato? Coloque aí no YouTube, relato impressionante da Operação Prato, que o governo de Geisel, na década de 70, tentou abafar, que na ilha de Colares, no Pará, famílias, uma cidade inteira estava sendo atacado por laser, e saiu no jornal, na imprensa na época. Eram naves que se materializavam e lançavam lasers. Isso foi publicado, foi registrado, foi fotografado. E qual é a dúvida? Filomeno de Miranda, em 2010, no livro Transição Planetária, através de Divaldo, ele diz: os alienígenas são espíritos encarnados em outros mundos que mantêm contato conosco. Chico Xavier também já falava isso. E qual é a dúvida? O livro dos Espíritos tem lá o capítulo Pluralidade dos Mundos Habitados. Existem raças muito mais evoluídas do que a nossa. Eu passaria a noite toda aqui naquele programa que eu participei, um programa de um podcast. Avançar muito, não, que senão o pessoal também vai ficar sem falar nada. Pois é, então eu vou mandar para vocês aí o material desses nossos estudos sobre isso. Não? Oi? Seu canal é James Ney? É James Ney, Reencontro com a Vida. Eu vou mandar aí para vocês. Que eu vou pesquisar mesmo, não precisa nem você mandar o... Não, mas eu vou mandar direcionado aí a entrevista que Paulo fez comigo, falando do ser metamorfo que eu fiz, outro vídeo curto que eu falo sobre a evolução do Cristo, e outro vídeo que é uma série. São 5 capítulos que eu falo sobre a experiência de Onilson Pátero, que teve contato com seres alienígenas de outras galáxias e que saiu no jornal aqui no Brasil. A série vai virar filme? Oi? A série vai virar filme? Não, eu gravei, tá gravado. Vai virar um filme?
Não, não, isso foi um relato que eu fiz, eu vou mandar aí para vocês. Já está no meu canal, mas eu mando aí para vocês. Ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui no chat. Sim, gente, alguém quer perguntar? Porque eu vou finalizar lá no meu canal. Agradeço imensamente a participação dos caros amigos que ficou conosco até aqui, né? No canal Reencontro com a Vida. Muita paz a todos os nossos queridos irmãos do canal Reencontro com a Vida.